Olá, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver com o livro Cartas e Crônicas, esta bela obra que é do espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se você não viu, não assistiu, busque os programas anteriores, porque nós temos esse livro já sendo lido, comentado desde a introdução. Hoje nós entraremos num capítulo novo, mas tem muitas histórias, porque, como o título diz, cartas e crônicas, são mensagens que o espírito Humberto de Campos traz para a gente, através dessas crônicas, através de apólogos, então de muitas mensagens, de histórias de vida, histórias que ele pesquisou no plano espiritual e que, através do Chico, chegaram até nós. Então, pegue o seu livro, o seu caderno, faça as suas anotações. Vamos iniciar mais um capítulo do Cartas e Crônicas. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Para quem não me conhece, eu sou André Luiz Ruiz, junto com a Solange Godoy. Tudo bom, queridas irmãs, queridos irmãos? Como a Solange sempre lembra, esta é uma oportunidade bastante enriquecedora para que nós tenhamos em nosso acervo, em nossa biblioteca de pensamentos, em nossa livraria de ensinamentos espirituais, aquilo que é como uma prateleira que você vai aprendendo e vai colocando ali para você ir buscar quando precisa. Essas informações, essas histórias que são muito interessantes, são reveladoras por um lado, são meditativas por outro, são inspiradoras para que nós tenhamos escolhas diferentes em nossas atitudes de cada dia. E não podia ser diferente no nosso encontro de hoje, com base em uma história muito real. Você vai encontrar termos no nosso programa de hoje que você é capaz de ir no mapa e lá localizar. Você poderá ver que aquilo que Humberto de Campos está falando não é uma historieta, não é uma invenção, não é alguma coisa assim de uma poesia literária que uma licença poética fez ele dizer. Não, ele dá nomes, ele dá datas, ele dá posições geográficas. E você procure, se você tiver curiosidade em fazer isto, procure que você vai ver realmente as descrições perfeitas daquilo que Humberto de Campos está falando, referindo-se a uma época muito remota e que a história está, pela arqueologia, pelos pesquisadores, está trazendo à tona com requintes de precisão. Por isso é que é importante, quando você está se iniciando ou se dedicando ao conhecimento espiritual, que você observe na mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Não é em toda a mediunidade de qualquer médium, não. Na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a precisão com que os espíritos podiam se valer daquilo que é a sua sensibilidade para trazer informações, revelações, detalhes com toda a precisão que posteriormente se vai encontrar como reais. E este é um dos fatos interessantes que aconteceu no mundo e que hoje nós vamos aprender com Humberto de Campos como a espiritualidade, ela sabe ensinar e sabe explicar, sobretudo aquilo, Solange, que nós recentemente terminamos de fazer, não é? Nós terminamos o livro Ação e Reação, não é mesmo? Então, nós vamos ver sempre nas leis espirituais que as nossas ações produzem reações. E aqui o capítulo de hoje é um deles, não é, Solange? É isso mesmo. Nós vamos entrar agora no capítulo 6º e o título do capítulo é Tragédia no Circo. Vamos lá, pegue seu texto. Naquela noite da época recuada do ano 177, o concílio de Lyon regurgitava de povo. Estava cheia aquela reunião em Lyon. Não se tratava de nenhuma das assembleias tradicionais da Gália, junto ao altar do imperador, e sim de compacto ajuntamento. Bom, então estamos já vendo aqui a situação. Ele se refere a Lyon, concilium, é uma reunião, um conselho, um agrupamento. É um lugar onde as pessoas se reuniam.
O ano é 177 depois de Cristo. Ou seja, muito tempo atrás, não é? E Lyon é um ajuntamento, uma cidade que conhecemos com esse nome hoje e que estava na região das Gálias. Gália é o nome anterior que se dava ao que hoje chamamos de França. E ali você então está já sob o domínio de Roma. A Gália foi conquistada por Júlio César nas suas lutas de expansão do Império Romano, e a Gália agora está sob o domínio romano. Então, os hábitos romanos, as construções romanas, a administração romana se espalhou por toda a Europa, inclusive chegando a Londres, e agora está acontecendo alguma coisa interessante, que não se tratava de umas reuniões solenes que se faziam nas comunidades romanas em homenagem ao imperador. Não. Era um povão que estava ali. Vamos ver o que Humberto de Campos vai continuar contando. Marco Aurélio reinava piedoso e, embora não houvesse lavrado qualquer decreto em prejuízo dos cristãos, permitira se aplicassem na cidade, com o máximo de rigor, todas as leis existentes contra eles. O cristianismo estava já implementado no mundo, mas o imperador Marco Aurélio, muito conhecido como um imperador filósofo, ele não fez nenhuma imposição legal, nenhum decreto que prejudicasse os cristãos, mas ele também não fazia nada para impedir que os cristãos fossem punidos com o máximo rigor das leis que já existiam contra a sua crença. E por causa disso, como diz o texto aí, a matança de cristãos continuava terrível por longo tempo. Ninguém examinava necessidades ou condições. Mulheres e crianças, velhos e doentes, tanto quanto homens válidos e personalidades prestigiosas que se declarassem fiéis ao Nazareno, eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. Por meio de espesso casario, a montante da confluência do Ródano e do Saône, são dois rios que existem, às margens dos quais a cidade de Lyon foi construída. Na parte que vai para a nascente, portanto a montante, nessa confluência havia um grande casario, e ali nessa região, entre a junção dos dois rios, multiplicavam-se prisões. E na base da encosta de uma colina, que mais tarde ficou conhecida como a colina de Fourvière, improvisara-se grande circo. Os romanos gostavam de fazer aquelas arenas, não é? Levantando-se altas paliçadas em torno de uma enorme arena. Haviam então feito a arena e paus muito altos estavam ali delimitando o local onde os espetáculos costumavam acontecer, já que Roma impusera seus hábitos por todo o império. Inclusive, nós vamos encontrar hoje arenas espalhadas por várias localidades. Nós temos arena na Espanha, temos arena em Portugal, nós temos arena em Viena, nós temos arena em Paris. Há um circo romano em Paris, nas regiões ali próximas do Jardim de Luxemburgo, um pouco mais para cima, e ainda hoje estão lá, só que com algumas modificações naturais pelo desgaste do tempo. Em Lyon não era diferente. As arenas estavam repercutindo em toda parte como uma manifestação, é como, vamos dizer assim, o cinema de antigamente, né? Toda cidade tinha um cinema, o povo ia assistir um filme. E o cinema da época dos romanos era a arena, onde os gladiadores brigavam, onde as feras eram trazidas, havia os jogos, as competições. Então, ali havia essa colina de Fourvière, e se você procurar por esse nome, você vai encontrar essa colina, você vai encontrar vestígios de uma arena, de um circo, lá nessa localidade. E aí, Solange? As pessoas representativas do mundo lionês eram sacrificadas no lar ou barbaramente espancadas no campo, enviando-se os desfavorecidos da fortuna, inclusive grande massa de escravos,
ao regozijo público. Então veja só como eles faziam. Todos os que eram seguidores de Jesus eram punidos, mas aquelas pessoas mais importantes, elas morriam dentro de casa, matavam as pessoas, porque isso podia levantar o clamor popular contra os romanos. Então eles eram assassinados dentro de casa ou espancados fora da cidade. Mas os pobrezinhos, os pobretões, os que não tinham importância nenhuma, inclusive grande massa de escravos, eram endereçados ao circo, não é? Para o regozijo público. Eles eram executados sem piedade. As feras pareciam agora entorpecidas, após massacrarem milhares de vítimas nas mandíbulas sangue-sedentas. Em razão disso, inventavam-se tormentos novos. Mas agora os leões estão de barriga cheia, as onças já comeram bastante, eles não estão já muito... E o povo já está cansado de ver isto. E então tinham que inventar novos espetáculos. Verdugos inconscientes ideavam estranhos suplícios. Senhoras cultas e meninas ingênuas eram desrespeitadas antes que lhes decepassem a cabeça. Olha os tormentos diferentes que eles faziam. Prendiam as senhoras, as moças, antes de que elas fossem decapitadas, eles eram estupradas. Anciães, indefesos, viam-se chicoteados até a morte. Meninos apartados do reduto familiar eram vendidos a mercadores em trânsito para servirem de animais de carga doméstica em província distante, e nobres senhores tombavam assassinados nas próprias vinhas. Mais de 20.000 pessoas já haviam sido mortas em Lyon nesta época. Agora ele está falando daquela noite, tinha um povo todo no concílio. Naquela noite, anunciou-se para o dia seguinte a chegada de uma personagem importante, Lúcio Galo, famoso militar, soldado de guerra, que desfrutava certos privilégios na atenção do imperador, por ele haver se distinguido em uma guerra, em uma luta, contra as ambições do general Avídio Cássio. Ele se opôs a essas ambições para defender o imperador e que, por causa disso, o imperador agora se inclinava a dar ao Lúcio Galo um merecido repouso. Imaginaram-se para logo comemorações a caráter. Por esse motivo, enquanto lá fora se acotovelavam gladiadores e jograis, o patrício Alcio Plancus, que se dizia descendente do fundador da cidade, presidia a reunião a pedido do propretor, que era uma autoridade administrativa, programando os festejos. O propretor, que era essa autoridade, que era alguém designado para estar ali administrando a comunidade, ele pediu ao patrício, a um dos homens respeitáveis, a um dos líderes, que inclusive se dizia que ele descendia do fundador de Lyon, da cidade de Lyon, para que ele tomasse conta da reunião preparativa dos festejos em comemoração à chegada de Lúcio Galo no dia seguinte. Além das saudações diante dos carros que chegarão de Viena, dizia algo tocado pelo vinho abundante, é preciso que o circo nos dê alguma cena de exceção. O lutador setímio poderia regimentar os melhores homens, contudo, não bastaria renovar o quadro de atletas. Ou seja, quem vinha de Viena, que era o Lúcio Galo, ele já estava acostumado a todos esses tipos de espetáculo. Então, fazer de novo um espetáculo de gladiador lutando com gladiador, por melhores que fossem, não era muita novidade. Então, o patrício Alcio Plancus está tentando encontrar sugestões para espetáculos diferentes, atraentes, que eventualmente o convidado importante nunca tivesse visto. E essa é a conversa que eles estão tendo ali naquela noite. A equipe de dançarinas nunca esteve melhor, aventou Caio Marcelino, antigo legionário da Bretanha, que se enriquecera no saque. É verdade, concordou Alcio.
Nós instruiremos Musônia para que os bailados permaneçam à altura. É verdade que as moças, as dançarinas, elas estão insinuantes e vamos pedir a Musônia que elas possam estar à altura deste evento. E aí um outro, o tal Pércio Níger, gritou dizendo: providenciaremos um encontro de auroques, que eram uns bois selvagens. É um boi, um tipo de um bisão que já foi extinto. Ele era um boi muito abrutalhado, cheio de pelo, uns chifrões. Vocês encontrarão representações dos auroques, que seriam ancestrais dos nossos bois domesticados de agora. Eles eram então usados naqueles eventos, naquelas arenas. Então, vamos trazer os auroques, vamos fazer os auroques fazerem bastante barulho aqui dentro, pisando nos outros. E, claro, nós vamos fazer isso. Foi uma excelente lembrança, diz o texto. Auroques, auroques, clamou a turba em aprovação. Excelente lembrança, falou Plancos em voz mais alta. Mas, em consideração ao visitante, é imperioso acrescentar alguma novidade que Roma não conheça. E então, um grito horrível nasceu na turba, nasceu na assembleia. Cristãos às feras! Cristãos às feras! E asserenado o vozerio que repercutia estas frases, Alcio Plancos voltou a dizer: isso não constitui novidade. E há circunstâncias desfavoráveis. Os leões recém-chegados da África estão preguiçosos. E então, dizendo isso, ele sorriu com malícia e brincou, fez uma piadinha dizendo: claro que surpreenderam nos últimos dias tentações e alimentos que o próprio Lúculo jamais encontrou no conforto de sua casa. Ele está se referindo aos leões que já haviam comido muitos cristãos e muitas outras pessoas na arena e que agora não tinham mais tanta fome assim para serem violentos. Então, quando gritaram os cristãos às feras, eles disseram: isso a gente já está acostumado a fazer, isso não é muito novidade. Além do que, os próprios leões já estão meio cansados desses tipos de viandas, de sobremesas ou de acepipes, de pratos para eles provarem. E, naturalmente, nem Lúculo, que devia ser alguém muito importante, não é? Nem Lúculo comeu tanto assim como os leões. E aí, depois das gargalhadas gerais, Alcio Plancos continuou dizendo. Você vê que ele já tinha em mente alguma coisa. E você viu, olha a estratégia, não é? Ele não recusa nenhuma das sugestões. Não recusa, ele diz: não, vamos pegar as mulheres, as dançarinas, vamos pegar os auroques, vamos fazer os gladiadores lutarem, vamos sim, isso tudo bem, mas nós precisamos de algo mais. Aí os cristãos a gente já está acostumado. Aí ele lança a ideia. Qual é a ideia, Solange? Ouvi, porém, alguns companheiros ainda hoje e apressaremos um plano que espero resulte certo. Poderíamos reunir nesta noite aproximadamente 1000 crianças e mulheres cristãs, guardando-as nos cárceres. Esta noite, porque vai ser amanhã a festa. Nesta noite, a gente entra nas casas e pegamos 1000 crianças e mulheres cristãs. E amanhã, coroando as homenagens, as reuniremos na arena, molhada de resinas e devidamente cercada de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem estreita para a liberação das mais fortes. Então, nós vamos criar a arena como se fosse um barril de pólvora, barril de óleo, de betume. A gente passa betume na roupa, besunta as mulheres, besunta a arena. E a gente as coloca lá. Deixa só uma passagem pequenininha, só para aquelas que forem mais rápidas ou mais fortes conseguirem fugir. Mas o resto não vai conseguir. O que mais que eles vão fazer? Olha que plano maravilhoso, coisa boa. Vamos lá, vamos ver. Depois de mostradas festivamente em público, incendiaremos toda a área,
deitando sobre elas os velhos cavalos que já não sirvam aos nossos jogos. Realmente, as chamas e as patas dos animais formarão muitos lances inéditos. Ou seja, a gente põe fogo em todo mundo e, além disso, a gente joga na arena cavalos já velhos que não sejam mais adequados para fazerem parte dos nossos jogos, das nossas bigas. E eles então, no meio daquele fogaréu, eles tentarão fugir do mesmo jeito. Vai ser uma coisa linda. Os homens e mulheres, as crianças e as mulheres, aliás, pisoteadas, sendo queimadas, e aquela coisa maravilhosa em homenagem àquele que está chegando. E aí, o que disse a multidão? Nossa, meu Deus, que crueldade! Onde já se viu uma coisa dessa? Será que foi isso que disse a multidão? Vamos ver o que Humberto conta. Muito bem, rugiu a multidão de ponta a ponta no pátio. Ali, todos eles aplaudiram, todos eles disseram, isso mesmo, essa ótima ideia. E então Plancos... Urge o tempo, estamos em cima da hora e precisamos do concurso de todos. Plancos não liberou ninguém, ou seja, vocês estão de acordo, né? Então vamos fazer o seguinte, nós não temos guardas suficientes, nós precisamos da ajuda de todos vocês. E erguendo mais o tom de voz, disse, levante a mão direita quem esteja disposto a cooperar com a gente. Centenas de circunstantes, incluindo mulheres robustas, mostraram a mão direita ao alto, aplaudindo em delírio. Encorajado pelo entusiasmo geral e desejando distribuir a tarefa com todos os voluntários, o dirigente da noite enunciou, sarcástico e inflexível: cada um de nós traga um. Essas pragas ficam escondidas por toda parte. Caçá-las e exterminá-las é o serviço desta hora. E então, durante a noite inteira, mais de 1000 pessoas, ávidas de crueldade, vasculharam residências humildes. E, no dia seguinte, ao sol vivo da tarde, largas filas de mulheres e criancinhas, em gritos e lágrimas, no fim de um soberbo espetáculo, encontraram a morte, queimadas nas chamas, alteadas ao sopro do vento ou despedaçadas pelos cavalos em correria. Esta é a cena acontecida no ano de 177. Você que está nos assistindo pode pensar assim, puxa vida, como os homens eram cruéis, como os hábitos não levavam em consideração nenhuma dos respeitos que o ser humano merecia. Eles tratavam os outros como se fossem coisas e se desfaziam das pessoas como se fossem mercadorias sem valor. Puxa vida, essas pessoas que fizeram isto nunca foram presas, nunca foram julgadas pelos atos cometidos. Elas faziam parte do poder, elas apoiavam o status dominante. Em uma noite, 1000 pessoas foram atrás de 1000 inocentes, mulheres e crianças. Não é malfeitor, ladrão, estuprador, bandido, corrupto, não. Mulheres e crianças. E os sequestraram para que no dia seguinte fossem exibidos como tochas vivas ou fossem despedaçados pela fúria, pelo medo desequilibrado dos animais que também fugiam das chamas. E olha, puxa vida, todo mundo imagina que as coisas ruins produzam efeitos. Nós sempre vemos alguém que produz um mal e clamamos que este mal possa ser corrigido pela sanção da lei, pela ação de princípios organizados em uma sociedade decente, em que as agressões possam encontrar a resposta,
do ordenamento, não da vingança, mas da corrigenda, da repressão, para que não se transforme em uma regra. Mas veja só, puxa vida, 177 depois de Cristo, que regra poderia haver? Que justiça poderia existir? Que talvez até uma premiação para aqueles que fizeram isto, porque foram atrás de cristãos que eram indivíduos que não correspondiam aos padrões. E olha, o imperador da época, Marco Aurélio, é famoso por ser chamado de o imperador filósofo, que deixou pensamentos de beleza. E sob o seu reinado, obviamente, dificilmente alguém consegue manter num império tão vasto um controle tão preciso que impeça as arbitrariedades, não é? Para você manter um império grande, você precisa de gente, e essas pessoas têm os seus defeitos, e elas têm a sua maneira de ser, as suas ambições pessoais. Então você, no fundo, pode estar lá em cima sendo um áulico celeste, e na verdade o seu subalterno que está lá do outro lado na fronteira está roubando, estuprando, tudo dizendo que é seu funcionário. E é o que está acontecendo, não é? E ao invés de essas pessoas serem punidas por terem arraigado ou arranjado à força essas vítimas, provavelmente podem ter ganhado um prêmio, podem ter sido homenageadas depois, podem ter obtido vantagens por terem se portado dessa maneira. Por quê? Porque a arbitrariedade precisa enaltecer aqueles que a obedecem. A arbitrariedade, a arrogância, precisa se valer de paus mandados que cumpram suas ordens. E quando isso se dá, essa arrogância, essa autoridade tem que homenagear aqueles que foram obedientes. E aí? Você vai dizer, puxa vida, cada vez que a gente vê uma injustiça dessa, a gente descrê que possa haver realmente uma consequência. As leis humanas são tão frágeis. Quantos de nós estamos vendo gente desonesta sendo posta em liberdade no mundo todo, malfeitores recebendo prêmios, fazendo com que sejam homenageados como se fossem heróis, como se fossem pessoas de estirpe, que mereçam realce, pessoas sem nenhum escrúpulo, tendo programas de televisão, sendo promovidas pela mídia como se fossem exemplo de virtudes, e são, na verdade, cultivadores do ócio, do vício, do péssimo exemplo. Você fica vendo isso e você fala, nossa, meu Deus do céu, isso não tem jeito. Na nossa civilização já moderna, com diversos institutos legais, com faculdades de direito, com instituições que têm a função de defender a sociedade, defender a pessoa, defender a lei, e a gente vê absurdos cometidos. Puxa vida, isso não tem jeito. Por isso é que Jesus fala que, na verdade, estas arbitrariedades são próprias da imperfeição humana, mas que ninguém vai fugir à ação da lei divina. A lei divina é inflexível, não tem como escapar. E você pode pensar assim, mas isso foi lá no ano de 177 depois de Cristo. São quase, olha só, são quase 2000 anos, quase 2000 anos depois. E esses que fizeram isto saíram belo e folgados, não é? Fizeram aquilo e não foram presos, não foram julgados, não foram condenados, não tiveram que prestar contas a nada? Não, tiveram sim. Tiveram. E agora nós vamos ver, né, Solange? Porque se a lei dos homens é falha, a lei de Deus é firme. Não é que ela é firme, ela é aplicável aos que cometem os equívocos. Uhum. Na dimensão exata daquilo que se equivocou. Ela não se vinga. A lei de Deus é generosa, mas ela é inflexível. Quem constrói vai ter que desconstruir. Quem aplica
a arbitrariedade, vai receber aquilo que nós encontramos na fala de Jesus a Simão, que quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a lei de causa e efeito. E é justa. E como é que pode ter sido, então, Solange, que esse negócio tenha se dado? E olha, pela explicação de Humberto, aquilo que aconteceu na França, em Lyon, foi resgatado, não muito longe daqui. Vamos ver o que está por terminar o nosso capítulo de hoje? Vamos ver? Quase 18 séculos passaram sobre o tenebroso acontecimento. Entretanto, a justiça da lei, por meio da reencarnação, reaproximou todos os responsáveis que, em diversas posições de idade física, se reuniram de novo para a dolorosa expiação a 17 de dezembro de 1961, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia num circo. E aí você vai ver a notícia. Em Niterói, Rio de Janeiro, minutos antes de terminar o espetáculo do Gran Circo norte-americano, era uma sessão para crianças, uma matinê. Um incêndio tomou conta da lona. Em 3 minutos, o toldo em chamas caiu sobre os 2.500 espectadores. Esse fato transformou-se na maior tragédia ocorrida em circo no Brasil, com centenas de mortos e feridos, muitos deles ainda crianças, que foram consumidos pelas chamas ou foram pisoteados pelas pessoas que queriam fugir do circo em chamas. Nós aprendemos com esta explicação como a justiça do universo é paciente, mas ela vai permitir que cada um que errou possa receber, como consequência, o fruto amargo do seu equívoco. E o livro Ação e Reação, ele tem inúmeras explicações muito belas a esse respeito. E nós fizemos essa leitura no nosso outro programa, chamado O Espírito da Letra, não é, Solange? Nós temos no Espírito da Letra analisados as obras do Espírito André Luiz. E a última delas que nós fizemos, o André Ruiz fez, foi o livro Ação e Reação. Lá ele analisou capítulo a capítulo, contando as histórias. E lá nós encontramos um capítulo referente também a essas questões de resgates coletivos. Então, um livro que vale a pena você conhecer, traz muita informação. E o que nós vemos exatamente como o título do livro diz, ação e reação. Essa é uma das leis as quais nós teremos que enfrentar e teremos que resgatar aquilo que fizemos no nosso passado. Se prejudicamos alguém, nós teremos que retornar. Mesmo que se passe anos, nós teremos, porque nós vamos ter aquela mácula no nosso interior, daquilo que nós fizemos e não deveríamos ter feito. Então, muitas vezes, já no plano espiritual, quando nós evoluímos e nós repensamos aquilo que foi feito em outras vidas, nós decidimos que precisamos resgatar aquela situação, aquela maldade, aquilo que nós fizemos. E assim nós nos comprometemos a retornar, reencarnar novamente e passar por determinadas experiências para que nos sintamos quites, vamos dizer assim, com a lei divina, não é? Eu fiz sofrer e agora eu me proponho a passar por essa situação para que eu sinta na minha pele a dor que eu infligi aos demais. Então essa é a lei de ação e reação que nós vimos. É como, Solange, um desaguadouro da culpa. É algo que o espírito não consegue ir para cima enquanto ele se culpa de coisas mesquinhas que ele tenha feito. Vejam só, nós teremos que enfrentar as expiações próprias de nossa conduta. O maldoso que tem prazer em fazer isso precisa colher o espinho que ele semeou na carne alheia. Porém, quando o indivíduo vence essas etapas e já começa a compreender coisas positivas que ele precisa fazer,
ele sonha em subir naturalmente na evolução como espírito. Porém, ele precisa olhar para o passado de forma mais consistente e observar que existem ainda delitos que ele praticou no passado, próximo ou remoto, que ele ainda não resgatou. E estas explicações, o livro Ação e Reação nos dá com muito primor. O capítulo 18 do livro, a Solange eu acho que já também comentou sobre isso, ou já fez alguma referência, vai falar sobre uma tragédia coletiva, que é o que muitos alegam. Nossa, por que morre tanta gente junta de repente, não é, Solange? São os resgates coletivos que eles trazem nesse capítulo, falando acerca de diversas situações em que os espíritos se engrupam, às vezes desencarnam em acidentes aéreos, desencarnam em acidentes automobilísticos, enfim, são vários tipos de desencarne em grupos, e as pessoas muitas vezes se perguntam por que isso está acontecendo, não é? Nós já vimos aqui, mesmo nos tempos atuais, grupos de rock que de repente se chocaram nas montanhas numa viagem aérea, grupos conhecidos que de repente enfrentaram uma viagem de ônibus e sofreram um acidente. Então existem eventos acidentais que matam o corpo de muita gente ao mesmo tempo. E esses eventos estão reunindo um grupo de espíritos que em uma parte pode estar ali por uma situação de expiação, outra parte pode estar ali para se redimir diante da sua própria culpa, da sua própria consciência, estabelecendo-se então um momento para esse reencontro, e com este momento acontecendo, o espírito, neste caso, resgatando o que fez há 2000 anos atrás, se sente quites, mesmo que ele já tenha evoluído, ele sabe que agora ele não tem mais aquela nódoa que ele fez outros padecerem. Eles sofreram também esse mesmo tipo de ação, que acaba com a vida física do corpo que ele teve. Então é como se você, olha, eu roubei muita gente, mas olha, eu estou entregando tudo, eu vou viver na miséria, porque pelo menos assim a minha consciência está limpa. É mais ou menos assim que a gente se desculpa, porque a lei do universo não nos culpa, somos nós que nos culpamos. E é desta maneira que os espíritos explicam no capítulo 19, aí sim, capítulo seguinte, capítulo 19 do livro Ação e Reação, os espíritos nos explicam por que é importante a gente passar por isso, porque é a maneira pela qual a gente se perdoa. Eu anotei aqui, porque deu uma pesquisada, existe aqui no Brasil ainda um outro caso de resgate em que ocorreu no edifício Joelma, em São Paulo. Houve um incêndio muito grande na época foi em fevereiro, 1º de fevereiro de 1974. E as pessoas, houve um incêndio grande nesse edifício, chamado edifício Joelma, e muitas pessoas morreram ali mesmo, queimadas, às vezes algumas se jogaram do prédio. Foi algo muito marcante para as pessoas que estavam assistindo, né? Porque foi inclusive televisionado, foi algo muito marcante mesmo. E logo após o ocorrido, Chico Xavier recebeu uma mensagem dos espíritos Ciro Costa e de Cornélio Pires. E nesta mensagem, eles estavam dizendo que esses espíritos estavam resgatando as suas culpas do passado, e são espíritos que se envolveram, se comprometeram lá atrás, no período das cruzadas. E por isso eles estavam agora tendo que resgatar, passar por essas situações. Você vê, né? 2000 anos para ele sofrer o mal que ele fez? Será que nesses 2000 anos ele não teve sofrimento, eles não expiaram culpas, não passaram fome, não ficaram doentes? Eventualmente tenham ficado como expiação. Porém, enquanto você carrega na consciência, como espírito, a convicção de que você matou, que você foi cruel e que você não fez corretamente, mesmo que você se sinta resgatando aquilo lá, imagine uma pessoa que tenha roubado, ou o patrão, ou alguém que depositou confiança e depois foi presa e condenada a passar 15 anos na cadeia.
Estou dando um exemplo. Ela passa 15 anos na cadeia. O fato em si de ter passado 15 anos na cadeia vai fazer que ela não seja mais um ladrão? Ela pagou o crime com pena de prisão, reclusão, detenção. Mas isso não faz dela uma pessoa honesta. Então, uma pessoa que tenha sido posta em liberdade porque cumpriu a pena, ainda assim pesa sobre ela as circunstâncias de ter roubado. Ela só poderá se desculpar se ela trabalhar a partir daí para compensar a vítima do seu furto. E então ela se esforçar, reunir, trabalhar de madrugada, de dia, de noite, não desfrutar de nenhum prazer, de nenhum lazer, não gastar com nada, reunir aquele recurso e chegar até a pessoa que ela lesou e devolver o valor lesado. Só aí que ela deixa de ser ladrão perante si mesma. Porque enquanto ela não tenha devolvido isto, ela continua. Às vezes até depois que ela passou os 15 anos na cadeia, ela vai lá e pega o produto do crime que ela escondeu bem escondido e agora vai desfrutar, ou seja, valeu a pena ter roubado. Continua ladrão. E assim nossos espíritos, mesmo que tenhamos expiado a consequência dolorosa de uma dor, nós fizemos aquilo. Então nossa inclinação negativa ainda está em nós, até que nós, como aconteceu aqui, assumamos, pedindo à lei do universo, que nos dê a chance de que nós soframos aquilo que fizemos os outros sofrer. E é aí que nossa consciência encontra um ponto de deságue da culpa. Portanto, 2000 anos depois, ou mesmo no caso da Joelma, do incêndio do edifício Joelma, não é que Deus vai punir a pessoa, fica lá espreitando, agora eu vou pôr fogo nela. Não! É o indivíduo que se sente necessitado de elevar-se e não consegue porque tem essas nódoas, que pede que ele possa expiar isto para limpar a sua consciência. Não adianta só ter sofrido as consequências enquanto ele continua sendo ladrão. É preciso que ele devolva com a consciência límpida aquilo que ele havia tomado do seu irmão. Então, é uma lição linda. É muito bonito, porque a gente vê a lei de progresso também, não é? Existe uma lei de progresso, além da lei de ação e reação, existe a lei de progresso, ou seja, todos nós somos obrigados a progredir, nós vamos progredir, mesmo que a gente não queira. E uma das maneiras da gente progredir, uma delas é a gente querer, a outra é através das dificuldades, das dores, das expiações que nós temos que passar, que nos são impostas como essas provas que nós temos que vencer, e através da dor nós nos melhoramos. Então essa lei de progresso que impulsiona a gente sempre, não é, a caminhar, a seguir adiante. E como o André disse, depois que nós passamos por diversas expiações, se nós, nesse período para melhorarmos, e mesmo assim, se lá na frente nós melhoramos, nós ainda nos sentimos culpados por aquilo que aconteceu lá atrás. E assim nós buscamos passar por essas provas. No livro Ação e Reação tem uma história muito bonita de dois instrutores que já haviam ajudado, estavam ajudando muito todos os espíritos, resgatando espíritos das áreas mais trevosas, e eles se melhoraram, se recuperaram. E eles perguntaram aos mentores espirituais superiores se eles não poderiam galgar, planos melhores, planos mais elevados. E eles sempre obtinham uma resposta, ou um silêncio, uma resposta de que ainda não era o momento. E eles não compreendiam essa resposta, porque já fazia anos que eles estavam se dedicando e eram muito queridos e trabalhavam com muito amor. E aí, até que os espíritos amigos, os mentores, levaram esses instrutores para observarem as suas vidas passadas. E lá eles descobriram que eles tinham sim uma mácula muito grande. Eles haviam atirado uma ou mais pessoas de um precipício, e por isso eles não conseguiriam galgar planos mais elevados. E assim vai, a história é muito bonita, mas eu não vou contar. Isso é só para vocês entrarem lá no programa O Espírito da Letra, assistirem o livro Ação e Reação, porque traz todo esse processo de culpa, de melhora, de resgate,
que vale muito a pena vocês conhecerem. Enfim, nosso tempo esgotou, nós agradecemos a presença de vocês e nós nos vemos no próximo Alegria de Viver. Isso aí, gente. Obrigado pela audiência, um grande abraço e vai lendo o livro, não fica esperando a gente não, você vai descobrir coisas lindas. Grande abraço. Lindo. Tchau. Até lá.